O vestiário do Inter foi quente após a derrota para o Cruzeiro em Belo Horizonte. Por outro lado, uma chegada silenciosa e sem protestos em Porto Alegre. Quero falar sobre a pressão que inicia a semana do Inter no departamento de futebol e também na direção como um todo. Quero falar sobre uma venda que também é cogitada nos bastidores e externada pelo executivo de futebol André Mazzucco. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Eu quero atualizar as últimas informações do Internacional. O cenário é preocupante, né? Afinal, o Inter vem aí de 2 vitórias nos últimos 10 jogos, 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, eliminado nas Copas e um clima de muita pressão por mudanças na comissão técnica e no departamento de futebol. Eu quero falar bastante sobre as últimas informações do Inter nesse conteúdo que é em nome da Gigante Veículos. O teu carro novo tá lá, te esperando na Avenida Central, em Capão da Canoa e no @Gigante Veículos no Instagram, onde você tem, né, a possibilidade de sair de carro novo com quem é referência neste mercado há mais de 10 anos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, tá bom? Então saiba mais sobre a Gigante Veículos no @Gigante Veículos no Instagram e no link que eu tô deixando aqui na descrição desse conteúdo. Turma, quero repercutir aqui, né, nesta manhã de segunda-feira, uma informação do colega Rodrigo Oliveira, repórter de GZH, um cara muito bem informado das coisas do Inter, além de ser muito gente boa. Ele trouxe na sua coluna em GZH, ele que esteve, né, em Belo Horizonte na cobertura, né, do jogo contra o Cruzeiro, que durante a coletiva do técnico Roger Machado, D'Alessandro e Alessandro Barcelos saíram da sala. O motivo, né, o D'Alessandro foi convocado para resolver e amenizar o clima dentro do vestiário, tá? Alguns jogadores se cobraram de uma forma mais acalorada sobre lances do jogo. E aqui eu quero fazer um parênteses na informação do Rodrigo Oliveira. Para mim é uma grande notícia. Finalmente está circulando sangue no vestiário do Internacional. A gente está vendo indignação. Eu vou ficar com o lado positivo dessa notícia aqui, tá? O grande problema, ainda seguindo a matéria do Rodrigo aqui, é que durante o episódio o Roger estava dando coletiva e todos os membros, né, do departamento de futebol estavam acompanhando a coletiva. Bisol, Mazzucco, D'Alessandro e Barcelos. Então estavam somente, né, os jogadores, o staff e os auxiliares, né, da comissão técnica do Roger Machado. E por isso o D'Alessandro foi chamado meio que às pressas, né, no vestiário do Mineirão para conter os ânimos, tá? Logo após a conversa, né, os dirigentes foram rumo ao vestiário para acalmar a situação, né, o Bisol e o Mazzucco ficaram acompanhando o resto da coletiva, tá? Tanto é, né, que na coletiva do Mazzucco, que aconteceu após, né, a declaração do Roger, o D'Alessandro não está presente, né? O Barcelos volta para a sala e o D'Alessandro permanece no vestiário. Não houve, né, vias de fato entre os atletas, somente, né, muitas cobranças em relação a questões de jogo, tá? Até fui atrás, né, de maiores informações, até ouvi alguns nomes, tá, que circularam, mas como não tem a confirmação exata do que aconteceu, não vou trazer aqui, mas o que disseram é que de fato realmente foi uma questão de jogo, né? Por que tu não fez isso? Por que tu não fez aquilo? Tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo, errou nisso, errou aquilo. Então foi um vestiário mais acalorado. E por outro lado, né, a chegada do Inter a Porto Alegre mostra um pouco do que vem sendo, né, o sentimento da torcida colorada em relação a este grupo de jogadores, a essa direção incompetente e também, né, ao clube num geral. Claro que a gente não vai abandonar nunca o Internacional, né? A gente segue torcendo e já torceu pelo Inter em momentos muito piores, mas, né, o descaso com que o departamento de futebol vem tratando as coisas do Inter, a forma como os jogadores atuaram na Libertadores, na Copa do Brasil contra o Fluminense, né, fez com que o Inter chegasse dessa forma. Nas imagens que eu estou mostrando para vocês aqui, do Tiger Junk, repórter aí do canal A Dupla, né, o Inter sem nenhum torcedor no aeroporto para fazer cobrança, e também, né, nem no CT do Parque Gigante para recepcionar a torcida, os jogadores com protestos, muito porque, né,
tinha um esquema muito grande de segurança, né, dentro do aeroporto Salgado Filho, e também o Inter foi escoltado, né, pela Brigada Militar, e de qualquer forma, né, a torcida não se mobilizou para esse protesto. Talvez até para evitar problemas, né, com a Brigada Militar, talvez durante a semana a gente veja alguma mobilização e movimentação um pouco mais forte. Mas neste momento, né, o Inter chegou sem qualquer tipo de protesto. Mas a pressão ela existe de forma interna. A informação que se tem, e que até alguns colegas também trabalham com ela, é que nesta segunda-feira haverá uma reunião do Conselho de Gestão, né, de muitas cobranças em cima do departamento de futebol. O Inter não treina segunda, o Inter volta a treinar apenas na terça-feira, visando o duelo contra o Fortaleza no domingo à noite no estádio Beira-Rio. E óbvio, né, que há muita pressão para que o Roger Machado seja demitido do cargo de técnico do Internacional. Também mudanças, né, mais fortes, em especial envolvendo o nome do André Mazzuco, que é o executivo do clube. Mas também é verdade que não há uma unanimidade, né, no Conselho de Gestão, por exemplo, do Inter. Há dirigentes que pensam que a troca seria benéfica, há outros que são favoráveis à continuidade, né, do Roger Machado, em virtude do que é o dia a dia do trabalho, né, da segurança, né, que a comissão passa no dia a dia, talvez até pela falta de opções no mercado neste momento, por mais que ontem, né, o Ramon Dias tenha sido demitido, ou melhor, tenha pedido demissão, né, do Olímpia do Paraguai após 7 jogos apenas pelo clube paraguaio. Então, né, há uma pressão, né, isso é inegável, e vamos ver o que acarreta nos próximos dias. O que eu posso dizer para vocês, e que eu tenho como informação hoje, é de que o Roger está mantido no cargo até domingo, em que o jogo do Fortaleza é decisivo sim para a permanência do Roger, porque após o Fortaleza, o Inter entra numa data FIFA. O Inter volta a jogar só no dia 7 ou melhor, só no dia 13, se não estou enganado, né? O Inter joga agora no domingo, dia 31, e volta a jogar somente no dia 13, que é um sábado, né, contra o Palmeiras no Allianz Parque. Então é um espaçamento que pode proporcionar aí, né, que uma nova comissão consiga dar um retorno importante. Para a gente fechar, eu quero falar sobre Ricardo Matias. Afinal, ontem, né, o André Mazzuco foi questionado, ainda no Mineirão, falando sobre a questão envolvendo, né, os centroavantes do Inter, a expulsão ridícula do Borré, o Valência, que a gente talvez nem possa contar mais, né, como uma possibilidade dentro do Internacional. E ele falou sobre o Matias, né, que a janela ainda está aberta e que o Matias vem recebendo sondagens, né, e que pode sim deixar o clube e que em dado momento, né, Valência e Borré já são a reposição para o Ricardo Matias. É válido a gente destacar que nos últimos dias o Al Nassr, que é o mesmo time do Cristiano Ronaldo, fez uma procura, né, pelo centroavante de 19 anos do Internacional, só que os valores estiveram na casa de 13 milhões de euros. O Inter entende que é um valor ainda muito baixo para vender o Ricardo Matias, que tem uma projeção muito grande, né? Jogador alto, passagem por seleção brasileira de base, jogador, né, importante em outros momentos. Então o Inter não topou, tá, esta proposta do clube saudita. Mas, todavia, porém, contudo, né, talvez essa proposta seja aumentada e a própria necessidade do Inter, né, de vender jogadores pode fazer, né, com que as coisas sejam modificadas nesse momento. Então, vamos acompanhar, né, os desdobramentos aí, mas o Ricardo Matias, sim, é uma possibilidade de saída do nosso Colorado. Tá certo, gente? Não esquece, né, que todo vídeo aqui no canal em nome da KTO, kto.bet.br, né, semana é pra gente palpitar mesmo, né, porque a gente tá de fora dessa festa aí. Mas nessa segunda-feira tem 2 jogos pelo Brasileirão, Palmeiras e Sport jogam no Allianz Parque e Flamengo e Vitória jogam no Maracanã. Tendência, né, de 2 vitórias dos mandantes, né? Então palpita lá, kto.bet.br, tem Brasileirão Série B, tem Brasileirão Série C, tem Premier League também com Newcastle e Liverpool, grande jogo, para mim aqui é jogo de ambos marcam, tá? Então são meus palpites lá na KTO, kto.bet.br, tá certo? Aquele abraço, turma, a gente se vê, fui!